Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre especificação de requisitos e validação e verificação de requisitos, certo? Antes disso, eu vou retomar aqui aquela figurinha que, inclusive, já foi colocada em todas as outras aulas, que apresenta, de uma maneira macro, as grandes etapas envolvidas dentro do processo da engenharia de requisitos. E que etapas são essas, né? Então, a gente tem uma grande etapa associada à elicitação e análise de requisitos, que nós vimos nas últimas aulas, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades ou as macroatividades ou etapas associadas com a especificação e a validação de requisitos. Então, vamos iniciar aqui, primeiro, falando um pouquinho sobre especificação, certo? E, para isso, a gente precisa retomar aqui como é que nós trabalhamos quando estamos desenvolvendo um produto de software. E aí, quando a gente está desenvolvendo um produto de software, a gente tenta unir a perspectiva de dois grandes mundos, certo? O mundo da máquina, que é o mundo digital, dos computadores, do software em si, e o mundo, associado ao problema, ao negócio, ao usuário, onde a gente está identificando um problema a ser resolvido por esse software, por esse produto que vai ser produzido. E quem é que une esses dois mundos? Então, quem é responsável por fazer a união, dessa compreensão do problema, dessa compreensão do domínio em formatos ou especificações de código traduzidos em um produto de software? É exatamente a nossa especificação de requisitos, certo? Então, é ela responsável por fazer a ponte entre a compreensão das propriedades do domínio, dos requisitos, com o desenvolvimento, do nosso software em si. Então, isso é a responsabilidade da especificação de requisitos, ok? Então, ela consiste em um conjunto de tarefas que transformam os requisitos elicitados e analisados em artefatos ou documentos de projeto, certo? Então, todo o desenvolvimento, toda a codificação ou todos os demais artefatos a serem desenvolvidos, eles, de certa forma, tomam como referência o que foi especificado como requisitos para aquele produto. Então, ele deveria ser o ponto de partida, de qualquer desenvolvimento, essa especificação, que pode vir traduzida em diversos formatos, tá, pessoal? Então, a gente pode utilizar diversas formas de especificar os requisitos. Essa especificação, ela precisa conter diversas informações, como, por exemplo, numa especificação de requisitos, seria muito importante, por exemplo, nesse documento ou nesse artefato que está especificando os requisitos de um produto de software, tem informações, por exemplo, sobre o ambiente físico. O ambiente físico, tanto para o desenvolvimento, como também para a implantação desse sistema. Por quê? Porque alguém que receber esse sistema, que receber esse serviço, precisa saber como vai consumir ou como vai utilizar esse produto, tá certo? Então, questões como essa daqui, onde o equipamento funcionará? O equipamento que vai estar armazenado, o sistema, ou a base de dados, ou alguma coisa desse tipo. Esse funcionamento se dará em um ou vários locais. Existe alguma restrição ambiental, tal como temperatura, umidade, interferência magnética? Veja que isso são todos requisitos associados ao sistema, Então, veja que a gente está trabalhando em um produto de software que pode contemplar todo um sistema, não é uma aplicação apenas que vai na Play Store, por exemplo. Muitas vezes a gente está trabalhando num produto num nível muito maior,
num nível muito mais sistêmico, e a gente precisa conhecer e saber dessas informações. E isso também são requisitos e que deveriam estar especificados preliminarmente e identificados para que isso possa, em algum momento, ser trabalhado dentro desse ciclo de produção. Outro aspecto extremamente importante associado à especificação dos requisitos é, por exemplo, requisitos associados a interfaces ou a comunicações entre sistemas. Então, se você tem um sistema que vai utilizar serviços de outro sistema, então a forma de comunicação entre esses serviços, elas precisam estar muito bem documentadas, né, para que as pessoas possam saber como essa comunicação será viabilizada, né, durante esse desenvolvimento e durante a entrega desse sistema. Então, questões de interface como essas, a entrada tem origem em outros sistemas, a saída vai para outro sistema. Então, existe um formato específico, né, de comunicação entre o meu serviço e o serviço que vai consumir, ou alguma coisa desse tipo. Então, vocês precisam também pensar em requisitos associados à comunicação entre serviços, entre sistemas, certo? E isso precisa estar nessa especificação. Então, a gente poderia também ter documentado, por exemplo, as questões associadas aos usuários e os fatores humanos, né? Quem utilizará o sistema? Quem são essas pessoas? Né? Quais são os tipos? Qual é o nível de habilidade de cada um? Que tipo de treinamento será necessário para cada tipo de usuário? Que facilidade o usuário terá para entender e utilizar o sistema? Qual será a dificuldade para que o usuário utilize inadequadamente o sistema? Né? E aí vocês poderiam estar elencando muitas outras questões, né, associadas a esses aspectos, a compreender quem são os usuários e que fatores humanos poderiam afetar essa utilização, que é importante a gente estar atento ou que vai, de certa forma, interferir ou impactar no desenvolvimento desse produto, né, porque a gente precisa atender essas especificidades humanas para que a gente leve uma solução, né, de valor para essas pessoas, ok? Além disso, é claro, a gente precisaria estar também trabalhando, né, com todo o nosso leque de funcionalidades ou de serviços ou de funções que a gente quer oferecer para esses usuários que foram identificados, que são os aspectos associados à funcionalidade propriamente dita, né? O que o sistema vai realizar, né? Se existem diversos modos de operação, como e quando o sistema pode ser modificado ou aprimorado, né? Existem limitações quanto à velocidade de execução, ao tempo de resposta ou à saída. Então, tudo isso são aspectos associados à funcionalidade que poderia também estar especificado, né, nesse documento de requisitos. E poderia existir também requisitos associados à documentação, existem requisitos associados aos dados, né? Qual deverá ser o formato dos dados de entrada, de saída, com que frequência eles serão enviados, recebidos, quem precisarão, né, ter esses dados, com que grau de precisão os cálculos devem ser feitos, qual será o fluxo, né, de dados no sistema, e dentre outros aspectos, vocês poderiam trabalhar em requisitos associados aos recursos consumidos, a questões de segurança, a questões de garantia de qualidade. Tudo isso poderia ser fruto, né, da especificação de requisitos. Então, nosso documento, nossa especificação, ela pode ser o mais completo possível e o mais longo possível. Então, o que vai determinar o tamanho dessa especificação? Seria a coisa mais clara que eu poderia dizer para vocês. O nosso tempo. O tempo é que dita muitas coisas. Então, a gente precisa realmente especificar as coisas mais relevantes, né, as coisas mais importantes, né? Então, por exemplo, as funcionalidades, essas restrições ambientais que a gente
considerar fundamental para a operação daquela solução. Então, essas coisas precisam estar muito bem documentadas e especificadas, certo? Não existe um padrão para não existe um padrão universal, que eu queira dizer assim, um padrão único é melhor, certo? É uma palavra melhor. Então, não existe um padrão único para um documento de requisitos. Se vocês derem uma pesquisada aí no Google, vocês botar aí template para documento de requisito, ou template para SRS, que é Specification Requirement Software, Software, Requirement Specification, especificação de requisitos de software. Vocês vão ver que tem diversos templates disponíveis, alguns muito bons. Hoje o pessoal está deixando de utilizar realmente esse formato de especificar, principalmente porque a gente tem trabalhado muito com essas metodologias ágeis e o documento de requisitos é uma forma de documentar muito tradicional e ela é muito recomendada quando a gente tem projetos principalmente de grande porte ou críticos ou que envolvam um grande tempo de desenvolvimento. E aí, muitas vezes, o pessoal ainda considera essa especificação de uma forma mais tradicional, utilizando documento e requisitos. Normalmente, esse documento ele tem um conjunto de seções que, de certa forma, breve, poderia ser esses aqui, os principais. Então, a gente tem uma seção de introdução para dar uma explicada de que produto é esse, para quem se destina esse documento, para dar uma introduzida no que vai ser realmente descrito nas seções seguintes. Definição de requisitos do usuário, especificação desses requisitos. Então, no documento de requisitos é onde tem um brief certo da arquitetura do sistema. Você pode incluir também nesse documento diversos modelos, como, por exemplo, o modelo de caso de uso, o modelo de prototipação, ele pode estar sendo também referenciado nesse documento de requisitos, como esse sistema vai evoluir com o tempo, ou o processo de evolução desse sistema, dizendo todos os procedimentos ou passos para que uma evolução possa ser incorporada, e como ela precisa ser documentada, e seções adicionais como apêndices, que, de certa forma, são coisas que foram definidas e que agregam, de certa forma, algum aspecto da especificação desse produto, certo? Existe um padrão do I3E, então ele propõe um padrão para o documento de requisitos, na norma 830 de 1998. Então, ele segue, de certa forma, essas seções que eu acabei de mencionar aqui anteriormente. Então, a gente tem uma seção de introdução, mas nesse padrão do I3E, essa seção de introdução é como se fosse o metadados do documento de requisito de vocês. Então, vocês têm que descrever qual é o produto, o propósito do documento, tipo, esse documento é voltado para especificar os requisitos do sistema tal e que tem como principal consumidor dos requisitos, os arquitetos e desenvolvedores do sistema, coisa desse tipo assim, certo? O escopo, para você definir qual é o escopo do documento de requisitos, se você tem um grande sistema a ser desenvolvido, algumas vezes esse sistema ele é subdividido em vários documentos de requisito, para esse negócio não ficar gigantesco. E aí, algumas vezes, a gente divide esse documento em pequenos escopos, e aí você tem que explicar qual é o escopo específico do que está sendo desenvolvido naquele momento. Glossário, acrônimos e abreviaturas, que seriam os acrônimos e abreviaturas utilizados no decorrer da descrição textual desses requisitos, as referências
e um sumário, né, do que vai ser apresentado, né, nas sessões seguintes do documento. Isso é só a sessão de introdução, tá, pessoal? Conforme o padrão I3E 830, né, de 98. Em seguida, a gente tem uma seção de descrição geral, que especifica o produto em si, ou a solução, né? Então, você tem que descrever a perspectiva do produto, descrever as principais funções do produto, as funções macro, né, do produto, as features, as características dos usuários, restrições gerais dessa solução, assertivas e dependências também dessa solução. Então, ele determina em seguida uma outra seção, né, com os requisitos específicos, ou seja, requisitos funcionais, não funcionais, requisitos de interface com o usuário, interfaces externas, requisitos de desempenho, requisitos de restrições, características de qualidade, dentre outros pontos que poderiam estar aqui associados aos requisitos específicos da nossa solução. Além dessa seção, aí existe uma seção voltada para a arquitetura do sistema, né, para descrever a arquitetura do sistema, uma seção voltada para os modelos, né, que porventura foram necessários especificar para complementar essa especificação, como por exemplo, diagrama de atores, modelos de caso de uso, modelo de análise, modelo de projeto, diagrama de pacote, a forma como o sistema vai evoluir e poderia também ter uma seção de apêndice e o índice, certo? E isso é o template, né, fornecido pelo I3E na sua norma 830, né, de desenvolvimento de software. No livro do Roger Pressman, né, ele também fornece um modelo que, de certa forma, segue um pouquinho, né, esse padrão aí do I3E, só que ele propõe alguns diferenciais, certo? Então, por exemplo, ele tem aquela seção de introdução que tem, na prática, as mesmas subseções ou informações do I3E. Ele tem uma seção de descrição geral, que parece muito com também o template do I3E. Você precisa descrever a perspectiva do produto, características do produto, características do usuário, o ambiente operacional. Veja que aqui ele exige que se especifique na descrição o ambiente operacional, as restrições de projeto e implementação, a documentação para usuários e as hipóteses de dependências identificadas para esse produto, tá certo? Aí ele tem uma seção para descrever as características do sistema, os requisitos de interface externa, né, interface usuário, de hardware, de software, de comunicação, outros requisitos não funcionais, requisitos de desempenho, segurança, privacidade, segurança, integridade, atributos de qualidade do software, outros requisitos e coloca o glossário como apêndice, os modelos de análise como apêndice e a lista de problema também como apêndice. Então, esse é o modelo, né, do documento de requisitos trazido aí no livro do Roger Pressman, que também é um template bem satisfatório, né, e bem dentro, né, do contexto e utilizado em muitos casos quando a gente está fazendo uma especificação de um produto, certo? O importante é que, independente de que template ou de referência vocês estiverem adotando para especificar o documento de requisitos de vocês, é que a gente mantenha em mente que essa especificação ela precisa atender a uma série de atributos de qualidade, certo? E são esses que estão aqui colocados nesse slide. Então, essa especificação, né, ou os requisitos especificados, eles precisam ser corretos, eles precisam estar completos, eles precisam estar sem ambiguidade, eles precisam ser verificável, consistente, compreensível, modificável
e rastreável. E o que é cada uma dessas coisas? Vocês podem me perguntar. Então, assim, um requisito é dito correto quando ele satisfaz uma determinada necessidade do mercado, tá certo? Ou do domínio do problema. Então, ele está completo quando todas as demandas, né, do mercado foram realmente documentadas naquela especificação. Ele está sem ambiguidade, né, quando possui apenas uma interpretação, né, na sua leitura. Ele é verificável, né, quando existe um processo finito e de custo exequível que possibilita a sua verificação, né? Então, toda vez que vocês forem especificar um requisito, vocês precisam se perguntar como é que esse requisito vai ser verificado, certo? Se vocês não conseguirem identificar uma forma finita de verificar se aquele requisito foi implementado ou não, então, por favor, reflitam realmente se aquilo ali é um requisito, tá, pessoal? Porque tudo que vocês especificarem precisa ser comprovado que foi feito, certo? É um contrato, né? Quando você coloca lá, ele se transforma em um contrato. E aí vocês precisam ter cuidado e se perguntar constantemente se o que você está descrevendo ali é algo que é verificável, né, dentro de um processo finito e com custo satisfatório, com custo razoável, tá, pessoal? Em termos de tempo, em termos de recurso de máquina, em termos de várias coisas, beleza? Um requisito é dito consistente, né? Quando a gente não tem contradições ou ambiguidade, né, dentro daquela especificação. Ele está compreensível, né, quando o documento não leva ou leva, né, a possibilidade de diversas pessoas lerem aquela especificação e mesmo assim compreender, né, o que está sendo fornecido ou o que está sendo definido para aquela solução. Outro ponto também importante é que quando a gente estiver especificando esse documento, ele precisa também, de certa forma, estabelecer mecanismo de modificabilidade, certo? Ele deve permitir mudanças sem um grande impacto. E também, tudo que você especificar, ele precisa ter rastreabilidade. Então, vocês precisam deixar claro qual é a origem daquele requisito, certo? Vocês precisam saber, porque se aquele requisito deixar de existir, se aquele requisito conflitar com outro requisito em um outro momento, vocês precisam saber de onde foi tirado esses requisitos para chegar, né, em um consenso, né, e tirar o conflito que existe entre eles, certo? Então, isso são os atributos de qualidade de uma boa especificação de requisitos que vocês precisam reter ou se preocupar quando fazendo essa atividade. E aí é importante vocês saberem um pouquinho sobre esse aspecto aqui, ó, rastreabilidade, que pouco a gente ouviu falar, ouve falar quando a gente está desenvolvendo. Então, o rastreamento, na verdade, ele é responsável, né, por identificar dependências entre requisitos, por exemplo, com suas origens e o projeto do sistema. E aí a gente tem um dos rastreamentos mais utilizados por exemplo, o rastreamento de origem, né, que é a associação entre os requisitos e stakeholders que propuseram tais requisitos, que foi o que eu acabei de mencionar lá no exemplo de rastreável, né, nos atributos de uma boa especificação, né, de software. Então, mas esse rastreamento ele pode existir em diversos níveis, tá, pessoal? Então, o rastreamento de requisitos
em relação à origem, é um dos possíveis, mas não o único possível. Então, a gente poderia ter, por exemplo, o rastreamento, né, de requisitos entre si, né, que é a associação entre requisitos dependentes. Muitas vezes a gente tem um requisito que depende de outro, e aí é importante você identificar essas dependências, porque uma vez um requisito modificado, ele vai impactar naquele outro requisito, né, do qual ele depende. A gente pode ter o rastreamento de projeto, que é quando a gente pega os requisitos especificados e rastreia com elementos de projeto, né? Elementos, por exemplo, classes de sistema, estrutura de dados, então, há módulos que vocês desenvolveram, né, que construíram modelos. Então, a gente também pode ter rastreamento no nível de projeto, certo? E muitas vezes, para a gente fazer esse rastreamento, a gente utiliza referências cruzadas ou uma matriz de rastreabilidade. A referência cruzada é muito utilizada quando a gente está especificando os requisitos utilizando sistemas, né? Então, sistemas de gerenciamento de requisitos. Então, muitas vezes, eles possibilitam fazer esse rastreamento de uma forma mais automatizada. A gente só precisa colocar as referências desses elementos, dizendo, ó, o elemento 1.1, ele tem uma dependência com o elemento 10.5. Então, ele faz essas referências. Então, quando a gente não tem esse nível, né, de automatização, ou a gente não utiliza uma ferramenta como essa, aí a gente vai lá, né, de uma forma mais manual e utiliza a matriz de rastreabilidade. Eu posso dizer que eu tive experiência de fazer, né, diversos documentos de requisito e esse artefato para complementar essas especificações, certo? Construindo diversas matrizes de rastreabilidade. E dá um trabalho muito grande, tá certo, pessoal? Então, dando um exemplo mais concreto, né, do que é essa rastreabilidade, a gente poderia mostrar uma rede como essa aqui, certo? Eu tenho um requisito A no nível do usuário. Esse requisito no nível do usuário, ele é rastreado ou ele cria ou está interligado a um requisito B, né, do sistema. E esse requisito B do sistema, ele foi definido ou está representado com um diagrama no nível de projeto. Esse requisito B, ele tem também um conjunto de testes associados. Isso aqui também é uma outra rastreabilidade, tipo requisito B associado ao caso de teste 1.3, 1.5, 1.20, por exemplo. E eu tenho um requisito B também associado a partes de documentos de usuário ou de treinamento, né, que precisam ser repassadas em um momento específico, né, para os usuários desse produto. Então, veja que aqui a gente tem o rastreamento de uma forma muito mais ampla, né? Então, é você sair de um requisito de usuário e saber como esse requisito do usuário está mapeado em todos os requisitos ou elementos de projeto daquela solução, certo? Então, isso realmente dá um trabalho muito grande. E aí você pergunta, para que isso, né? Então, isso é para a gente fazer, muitas vezes, análise de impacto de mudança, né? Então, você saber que alterando um determinado ponto do sistema, você vai precisar alterar diversos outros pontos do qual ele está interligado. E aí, você consegue ter essa visibilidade, de uma forma mais clara e consegue analisar, né, principalmente as estimativas de esforço e de tempo para fazer aquela alteração, né, tendo a ideia realmente do quanto aquele requisito impacta em outros, né? A matriz de rastreabilidade é algo desse tipo, gente, é uma planilha, certo? Então, eu trabalhei muito com planilha Excel, planilhas imensas, certo? Onde a gente tinha rastreabilidade entre requisitos
requisitos funcionais e requisitos funcionais. A gente tinha a rastreabilidade entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais, entre requisitos funcionais e casos de uso, entre requisitos funcionais e casos de teste. Então, era uma planilha com várias abas e a gente realmente tinha que fazer a avaliação desses impactos, que era a coisa mais difícil do mundo, né? Não, era uma coisa muito trabalhosa. Não vou dizer que é difícil, era extremamente trabalhoso. Então, a gente tinha que analisar para cada identificador, para cada requisito, saber se ele mantém alguma dependência ou algum relacionamento com os mesmos requisitos funcionais do sistema. Aqui, por exemplo, o 1.1, nesse padrão de matriz de rastreabilidade, então eu posso marcar D como sendo um requisito da linha, depende do requisito da coluna, certo? E eu poderia também marcar com R. Existe algum relacionamento entre os requisitos, mas não necessariamente esse relacionamento é uma dependência. A dependência é muito mais forte. Então, o requisito 1.1, ele tem dependência com o requisito 1.2 e mantém um relacionamento com o requisito 1.3. Então, o requisito 1.2, ele tem dependência com o requisito 1.3 e mantém um relacionamento com 2.3 e tem dependência com 3.2. Se por acaso vir uma alteração nesse requisito, então eu já poderia checar, né, essa alteração, o impacto dessa alteração no requisito 1.3, no requisito 3.2 e no requisito 2.3. E com isso eu tenho uma estimativa de esforço, de tempo, de custo, muito mais precisa, tá certo? Então, a ideia da rastreabilidade nesse nível é muito nesse sentido, né? Avaliar os impactos de mudanças, né? Para que a gente não tenha surpresa a posterior. Então, eu venho, mudo 1.2 e não checo as outras coisas, ok? O outro ponto, né, associado ao processo da engenharia de requisitos é falar, né, sobre a validação e verificação. Veja que a gente passou por elicitação, por análise, né, viu que o ato de especificar nada mais é que o ato de você descrever os requisitos, né, dentro de um formato, né, de um documento ou de algum outro maneira, né, de você formalizar aquela especificação daquele produto. E aí a gente tem atividades que precisam estar sendo executadas para validar o que está sendo especificado ou verificar o que está sendo especificado, certo? Então, esse processo de validação e verificação, ele demonstra que os requisitos definem o sistema que o cliente realmente deseja. Então, qual é o objetivo da validação e verificação? É exatamente a gente demonstrar de forma efetiva que o sistema atende às necessidades dos usuários ou do cliente, certo? E ela vem com o intuito exatamente da gente prever erros ou encontrar erros o mais cedo possível nesse ciclo de desenvolvimento, né? Para não deixar apenas validar esses requisitos apenas quando a gente tem testes realmente sendo realizados. Então, ele tenta anteceder um pouco essa identificação de erros, muitas vezes antes de ter, inclusive, um executável mínimo para verificar, né, se o sistema funciona bem ou não. Ok? Então, a validação e verificação de requisitos, ela se preocupa com isso aqui. Será que realmente entendi o que o cliente deseja? Né? E aí a gente deve se certificar de que não houve falha em nossa interação, na nossa comunicação, que a gente compreendeu bem e que a partir dessa compreensão a gente especificou realmente um produto que satisfaz essas necessidades. Para a gente fazer isso, há diversas técnicas possíveis, certo? A gente poderia estar utilizando, por exemplo, as revisões de requisito, né, que é uma análise manual, sistemática do documento de requisitos ou do modelo,
né, de especificação de requisitos ou das histórias do usuário, a gente poderia estar utilizando técnicas de revisões, a gente poderia utilizar a nossa técnica de prototipação, certo? Que é o uso de modelos do sistema para avaliar também esses requisitos. A gente poderia estar fazendo a geração de casos de teste, que é desenvolver testes específicos para requisitos, com a intenção realmente de avaliá-los. E se a gente estivesse utilizando um processo todo automatizado, a gente poderia também utilizar uma técnica de análise de consistência automática, certo? Que é avaliar uma especificação dos requisitos também de forma automática. Aqui é importante também vocês se ligarem que verificação é diferente de validação, certo? A verificação está associada com isso aqui, meu povo. Está associada, estamos construindo o produto de maneira certa. Então, isso, uma vez que você tem uma especificação, a gente precisa garantir que aquela especificação está sendo seguida à risca. E aí, faz parte da verificação, verificar se isso está sendo feito, certo? Se nosso desenvolvimento está codificando conforme foi especificado. Então, isso é parte da verificação. Na validação, a gente se preocupa em responder se a gente está construindo o produto certo, né? Se a gente está construindo o produto que realmente satisfaz a necessidade do nosso usuário, do nosso cliente. Então, validação se preocupa com essa questão, certo? E aí vamos ver um pouquinho sobre uma dessas técnicas que a gente poderia estar utilizando para validar os requisitos, certo? Que seriam as revisões de requisito. Então, são revisões regulares, né, que devem ser feitas enquanto a definição de requisitos está sendo formulada. O ideal é que nessas revisões, ambos, cliente e fornecedor, devem ser envolvidos nessas reuniões de revisões. Elas podem ser formais, né, com documentos completos, mas também ela pode ser informal, certo? Não é necessário a revisão ser sempre formal. E uma boa comunicação entre desenvolvedores, clientes e usuários pode resolver problemas nesses estágios iniciais da especificação. Uma das técnicas de revisões mais rígidas que se pode ter é o que se chama de inspeção. A inspeção pode acontecer, pessoal, em qualquer artefato de desenvolvimento de projeto, certo? Desde o documento de requisitos até codificação, por exemplo. Então, ela foi uma técnica criada há um bom tempo atrás, em 72, por Fagan, na IBM, né? E ela visava muito a melhoria da qualidade de código. Ela visa a melhoria da qualidade de código, certo? E tem estatísticas que determinam que esse tipo de revisão consegue identificar de 30% a 90% dos erros existentes em um desenvolvimento de forma preliminar. Então, por isso que em alguns projetos ela é executada, certo? Principalmente em projetos críticos e que os erros têm custos altíssimos, então vale a pena empregar esse tipo de revisão. E ela consiste em uma técnica de leitura aplicável ao artefato que está sendo revisado, buscando localizar erros ou defeitos naquele artefato, né? Segundo um conjunto de critérios ou de padrões de qualidade previamente estabelecido, né, para aquele desenvolvimento. Então, esse é o objetivo, né, dessa técnica. E como ela acontece, tá, pessoal? Então, ela é uma revisão formal, tá? Então, ela realmente tem etapas. Então, a gente tem uma etapa de planejamento, né, onde se planeja quem serão os participantes daquela inspeção, né, que papel cada participante vai executar naquela inspeção, quando ela vai acontecer,
né? Então, determinar a agenda, como, em que momento os documentos que vão ser inspecionados estarão disponíveis para análise e estudo prévio, né, por esses participantes. Então, tem realmente uma etapa associada ao planejamento dessa inspeção. Pode existir uma reunião de visão geral, isso aqui é uma etapa não obrigatória, certo? Então, ela é recomendada quando o que está sendo inspecionado não é algo que é conhecido, né, por boa parte dos participantes. E aí precisa ter essa visão geral para dar uma explicação generalizada sobre o que vai ser revisado ou inspecionado em um outro momento. Isso não é a reunião de inspeção ainda, é uma reunião à parte. Quem identifica se vai precisar ou não ter essa visão geral? É durante a etapa de planejamento, tá, gente? Em seguida, a gente tem a reunião realmente, certo? De detecção de erros. Né? E aí, o pessoal se reúne, né? Então, dentro da data, naquele horário estabelecido, né? Com os convidados, e faz a inspeção, né? Daquele artefato-alvo, que precisa indicar, cada participante precisa indicar os erros que foram encontrados, né? Uma pessoa precisa registrar esses erros, e em um outro momento, né, o autor, né, desse artefato precisa corrigir, né, os erros identificados durante a inspeção e registrados, né, pela pessoa responsável na reunião de inspeção, corrige, e o moderador, né, dessa reunião precisa checar, né, se aquelas correções foram incorporadas ou não no artefato inspecionado. E se não foi, o porquê. E é esse carinha que vai aprovar ou não a inspeção depois, tá certo? Então, veja que é realmente uma revisão formal. Eu participei de muitas inspeções de código, tá, pessoal? Não é só de documento, não. Então, eu participei, a gente lia realmente código, linhas de código, né, para compreender, né, o código que outra pessoa fez e o impacto desse código em relação a outras partes do sistema, beleza? E aí, nessas reuniões de inspeção, muitas vezes exigia ter uma pessoa da equipe de teste, que é para ver a perspectiva daquela alteração em função a teste, para saber, né, o que é que vai quebrar, o que é que vai ser alterado, e outras pessoas envolvidas, né, com aquela parte, né, do sistema que foi alterado, certo? Então, esse aqui é o processo de inspeção. Nessa inspeção, como eu disse para vocês, no planejamento a gente precisa identificar quem são essas pessoas e os papéis que ela vai estar assumindo durante a reunião de inspeção. Então, que papéis são esses? Então, toda inspeção, ela precisa ter a pessoa que vai ser a moderadora da inspeção, que vai gerenciar e coordenar como acontece a inspeção. Por quê? Porque se trata de identificação de erros que foram feitos por alguém. Então, alguém precisa moderar esse negócio aí, né, para que essa inspeção ocorra de uma forma tranquila, né, de uma forma respeitosa e de uma forma construtiva, tá, pessoal? Então, não é propósito da inspeção identificar como se corrige, certo? Então, a reunião de inspeção é só identificação ou detecção de erros. Então, a etapa de fazer essas correções, ela é fora realmente dessa reunião de inspeção. Então, precisa existir um moderador. Então, as pessoas que não são moderadoras ou que não são secretário, né, que é a pessoa que registra os erros encontrados, ou que não é o relator que lê o documento ou o artefato que está sendo inspecionado, elas são consideradas de inspetores, ok? E tem um autor, né, do artefato. Então, o autor é a peça
obrigatória da inspeção também. É ele que, inclusive, faz o planejamento, identificando as pessoas participantes e quem vai ser o moderador, os inspetores, o secretário e o relator, ok? Qualquer artefato pode utilizar essa técnica de revisão, beleza? E muitas vezes a gente precisa conhecer de técnicas de leitura para saber como a gente vai ler aquele artefato que está sendo inspecionado durante essa reunião. Por quê? Porque às vezes a gente fica confuso. Como é que eu leio um trecho, né, do código de forma que as pessoas compreendam o que a gente está inspecionando? E aí, muitas vezes é necessário utilizar técnicas específicas de leitura, né, para que essa reunião ocorra da melhor forma possível e que seja produtiva, né, que dali saia realmente resultados satisfatórios. Certo, pessoal? As inspeções de requisitos, elas também podem ser baseadas em checklist. Muitas vezes é bastante recomendado. Os inspetores utilizam uma lista, né, com os itens a serem verificados, né? Cada artefato tem uma lista específica, né, documento e requisitos, caso de uso, glossários, ele tem um conjunto de itens que precisa ser verificado em função de cada um desses pontos. Os defeitos são anotados e, após a revisão, é realizada uma reunião onde os problemas encontrados são relatados aos desenvolvedores ou ao autor, né, daquele documento, né, para que ele possa ser corrigido em um momento posterior, certo? Então, a inspeção baseada em checklist é uma inspeção mais simples de ocorrer, ela pode, inclusive você pode enviar por e-mail, tanto o checklist, né, quanto o documento a ser inspecionado, a pessoa inspeciona com base no checklist e devolve aquilo ali para o autor, né, do documento ou do artefato. E aí, o que seria um checklist, pessoal? O checklist nada mais é que uma lista de verificação, certo? É um conjunto de perguntas ou de afirmações sobre determinada coisa, determinado artefato, determinada circunstância, né? Então, esse checklist ele pode ser aplicado sempre que muitos aspectos precisam ser considerados em um ambiente, né? Muitas vezes complexo, e que a gente precisa garantir, né, que ele contempla, por exemplo, todos os atributos de qualidade da especificação. E aí a gente quer ver realmente se aquele documento está correto, se aquele documento está sem ambiguidade, se aquele documento, os requisitos descritos são consistentes. E aí a gente realmente apresenta nesses pontos, no formato checklist, passa para outras pessoas fazerem essa inspeção, recolhe esse material e a partir do recolhimento desse material a gente tem a visão muito melhor, né, da qualidade daquele artefato produzido. Aí a pessoa vai lá, compila, consolida esses erros, corrige e certamente esse resultado corrigido vai ter uma qualidade muito melhor do que a anterior, certo? Esse checklist também, ele depende do material a ser inspecionado, né? Se você está inspecionando no caso de uso, então vocês precisam trazer um checklist associados aos itens ou os atributos de uma boa especificação de caso de uso, né? Se for cenário, né, vocês têm que trazer nesse checklist, né, o que é uma boa especificação de cenários e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, depende realmente, né, do enfoque da inspeção, né, do artefato que está sendo inspecionado. No nosso caso de requisitos, é sempre importante ter em mente que uma boa especificação de requisitos deve atender às propriedades apresentadas nessa tabelinha, que foi o que foi colocado nos slides anteriores. Então, essa especificação deve ser correta, deve ser não ambígua, os requisitos devem estar completos, descritos de forma completa, consistente,
classificado por importância ou estabilidade. Esses requisitos precisam ser verificáveis, modificáveis e rastreáveis. Então, isso aqui podem ser traduzidos em diversos itens de checklist, como, por exemplo, esse que eu apresento aqui nessa tabelinha, certo? Por exemplo, o documento de requisitos, né, o requisito precisa estar não ambíguo, né? É não ambíguo se somente se cada requisito declarado seja suscetível apenas a uma interpretação. E aí a pergunta fica isso aqui, ó. Cada requisito está descrito com clareza, concisão e sem ambiguidade, sim ou não. Se for não, aí certamente é que tem uma colunazinha adicional para você descrever, né, seus comentários sobre, né, os requisitos que não se encontram, né, atendendo a esse atributo de não ambiguidade. Então, consistência, né? Então, é consistente se e somente se nenhum dos requisitos do documento tomado individualmente está em conflito com qualquer outro requisito do mesmo documento. Aí, da mesma forma, existem requisitos conflitantes, sim ou não? Então, se não, bota aqui. Se sim, você certamente vai ter que preencher mais uma colunazinha de comentários identificando, né, que conflitos são esses e que requisitos são esses que não estão consistentes. Então, eles são completos. Então, é completo se e somente se conter toda e apenas a informação necessária para que o software correspondente seja produzido. Ó, aí existem requisitos implícitos. Os requisitos exibem a distinção clara entre funções, dados e restrições. As restrições e dependências foram claramente descritas. Existem requisitos que contêm algum nível desnecessário de detalhe do projeto. Os requisitos definem todas as informações a serem apresentadas aos usuários. Os requisitos descrevem as respostas do sistema ao usuário devido às condições de erro. Existem situações não tratadas pelos requisitos que precisam ser consideradas. O documento contém realmente toda a informação prometida em sua introdução, certo? Então, isso aqui é um exemplo simples, né, de um checklist que poderia estar sendo utilizado para validar a especificação de requisitos de vocês, certo? E aí, a gente vai, na próxima aula, dar uma praticadinha exatamente nesse contexto, certo? Em a gente pegar a especificação de requisitos e, a partir dessa especificação, fazer uma inspeção por checklist e verificar a qualidade dessa especificação em função, né, do que foi inspecionado. Então, aguardo vocês na próxima aula para a gente trabalhar um pouquinho, né, esses tópicos. É isso, meu povo. Qualquer dúvida, né, vocês fiquem à vontade em perguntar e aguardo vocês na próxima aula.